Atos, capítulo de número 12. Diz assim o versículo de número 5: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Versículo 6. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. Versículo 8. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Versículo 10. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. Amém. Toma o teu assento aí, dando glória a Deus. O tema da mensagem é da prisão à oração. Quando nós observamos a vida de Jesus Cristo, nós percebemos nos evangelhos que Jesus tinha pouco tempo de ministério, mas ele tinha muita coisa para ensinar. Como Jesus não tinha muito tempo e tinha muita coisa para ensinar, se você observar, você vai perceber Jesus não perdendo tempo. Logo, ele passa a ensinar de duas formas. A primeira forma que Jesus passa a ensinar é a forma teórica. É quando você observa Jesus falando sobre algum tema. A segunda forma de Jesus ensinar é a forma prática. É aquela onde ele não fala nada pedagógico com alguém, mas ele faz alguma coisa que traz lição. E um dos temas que Jesus ensinou, tanto na teoria falando, quanto na prática fazendo, foi exatamente a oração. A importância da oração na vida do cristão. Jesus não só falava sobre oração. É muito fácil encontrar Jesus orando. Jesus ora de manhã, você vê Jesus orando pela tarde, você vê Jesus orando na noite, e você vê Jesus orando até pela madrugada. Jesus não só ensinava sobre oração, ele orava. Os discípulos de Jesus passaram a aprender sobre oração e passaram a ensinar o povo a orar. Quando a gente observa o apóstolo Paulo, ele aprende de Jesus sobre a oração e ele vai ensinar as igrejas a orar. Em Éfeso ele diz: orai em todo o tempo, e em Tessalônica ele diz: orai sem cessar. É sobre esta importância da oração na vida do cristão que eu quero abordar este tema tão importante. Quando nós observamos
Atos dos Apóstolos, especialmente o versículo 5 em diante, nós percebemos na leitura que a gente fizemos 4 personagens na Bíblia. Eu sei que você leu rápido e não percebeu que existiu 4 personagens importantes nessa leitura. O primeiro personagem que nós citamos na leitura foi o rei Herodes. O rei Herodes é uma figura de Satanás, porque Herodes, assim como o diabo, ele perseguia a igreja de Deus. O segundo personagem que aparece são os guardas que estavam a serviço de Herodes. Os guardas que estavam a serviço de Herodes representam os espíritos malignos que estão a serviço do diabo para perseguir a igreja de Deus. O terceiro personagem que a gente encontrou na leitura foi a igreja que fazia contínua oração pela vida de Pedro. A igreja que orava representa uma parte da igreja nos dias atuais. Representa os poucos crentes que ainda se dispõem a orar. A igreja que orava representa os crentes que ainda oram nos dias atuais. Pedro é o quarto personagem que aparece no texto que nós lemos. Em nenhum momento no texto que nós lemos, Pedro se encontra orando. Pedro, nesse texto, em nenhum momento ora a Deus. Pedro aqui vai representar a segunda parte que compõe a igreja, aqueles crentes que não oram, aqueles crentes que têm dificuldade de orar, aqueles crentes que não conseguem orar 5 minutos por dia, e às vezes quando ora é dizer boa noite Jesus, muito obrigado pelo dia, tchau tchau, vou dormir. É aquela oração rápida que poucos ainda costumam a fazer. Mas Pedro, em algum momento, ele orou, sim. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro estava entre os perseverantes na oração, até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro gostava de orar, sim. A Bíblia diz que Pedro e João oraram na porta do templo por um paralítico e ele andou para a glória do nome de Jesus. Mas no capítulo 12, Pedro não estava orando. E o motivo que fez Pedro não orar é o mesmo motivo que faz muitos crentes na atualidade não orarem. E o que foi que fez Pedro não orar? Foi a prisão. A prisão fez com que Pedro não tivesse motivado a orar, porque Herodes não só prendeu Pedro, Herodes no dia seguinte iria expor Pedro diante da população e iria condená-lo à morte. Pedro sabia que aquela noite era a última noite de vida dele. Quando você está aprisionado espiritualmente por alguma coisa, você não consegue fazer aquilo que Deus quer que você faça. O próprio Paulo, em uma oração, ele disse: o que eu faço não entendo, o que eu quero fazer, que é agradar a Deus, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, que é desagradar, eu estou fazendo continuamente. Olha como a prisão dificulta a vida espiritual de um crente. A Bíblia diz que João Batista está liberto à beira do Jordão, pregando a vinda do Cordeiro. E quando ele avista Jesus se aproximando, diante de todo mundo, João Batista brada dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem certeza que Jesus é o Messias. João Batista tem certeza e declara: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia diz que passado algum tempo,
o rei Herodes manda prender João Batista, e esse mesmo João Batista, que agora está preso, ele não tem mais uma motivação espiritual, e a Bíblia vai dizer que João Batista na prisão, quando um de seus discípulos vai visitá-lo, João Batista diz assim na prisão: vai até esse Jesus e pergunta a ele se ele é mesmo aquele que haveria de vir, ou devamos esperar outro. Olha, o mesmo João Batista que afirmou que Jesus era o Messias, agora na prisão está com dúvida, porque prisões espirituais nos desestimula, porque as prisões espirituais nos enfraquecem espiritualmente. Por isso Satanás guerreia dia e noite para nos prender em alguma coisa desta vida. Satanás e seus demônios têm pelo menos uma missão diariamente: fazer com que você se torne um prisioneiro das trevas, se prenda em qualquer coisa dessa vida, se ocupe em qualquer distração dessa vida, ao ponto que você não sente mais vontade de comparecer diante de Deus em oração, ao ponto que quando você se ajoelha, você já não sente prazer em orar. Parece que 5 minutos é 5 horas de castigo, e te falta palavras em oração. Por que acontece isso comigo, pastor? São prisões espirituais. Por que eu não enxergo? Porque é espiritual. Espiritualmente você não vê a prisão, mas sente um peso espiritual, uma dificuldade de comparecer diante de Deus em oração. Esse mesmo motivo desmotivou Pedro a orar. Pedro, que orou em Pentecoste quando muitos desistiram, agora na prisão ele não está orando. E aqui é perigoso, porque se nós deixarmos de orar, nós ficaremos sujeitos a ataques espirituais. Eu costumo dizer que quando você não conseguir mais orar, alguém precisa estar em oração pela tua vida. Quando você não conseguir mais estar em oração, você fica desprotegido espiritualmente, você fica sujeito a ataques espirituais. Por isso que é importante a gente ter comunhão, não só com Deus, mas ter comunhão uns com os outros, ao ponto de chegar em momentos de fraqueza e dizer: eu não estou conseguindo orar, me ajuda em oração, ora comigo, me ajuda a orar, porque estou enfrentando guerras espirituais. Olha o que acontece quando eu olho para a Bíblia e vejo os 4 personagens: Herodes, os soldados, Pedro que não estava orando e a igreja que orava. O Senhor me dá algumas lições: a importância de orarmos e os perigos quando nós deixamos de orar. O que é que acontece quando eu, como cristão, deixo de orar? A primeira coisa, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que o Pedro, que não estava orando por causa da prisão, a Bíblia diz no versículo de número 6, olha o que a Bíblia vai dizer: e quando Herodes estava para o apresentar no dia seguinte, Pedro estava dormindo. Diga: Pedro estava dormindo. Por que Satanás tem uma atividade constante, uma preocupação constante em fazer com que a igreja de Deus não ore? Porque quando ele faz a igreja não orar por causa da prisão espiritual, ele consegue botar o crente para dormir. Quando ele arranca o crente da oração, o crente fica sonolento espiritualmente. O sono é perigoso, porque quando ele vem de uma vez, ele nos apaga como uma máquina que deixa de funcionar. O diabo arranca crente da oração
visão, e ele coloca crente para dormir. Por que a preocupação do diabo, pastor, em me prender espiritualmente? Para você não orar, porque ele sabe que se você não ora, ele te coloca para dormir espiritualmente, e dormir espiritualmente é perigoso. Por quê, pastor? Porque quando você dorme espiritualmente, você fica sujeito. Eu não sei se você já participou de retiro da igreja, em feriado ou coisa assim, a igreja se reúne e vai para um canto isolado para brincar um pouco, para descontrair um pouco. Normalmente nesse retiro, quem dorme lá, ele vira uma presa fácil para os outros componentes. Ainda mais quando você é jovem, você dorme no retiro e acorda todo sujo de passa no rosto. Os outros jovens sujam você todo, e quando você acorda, tá lá todo pintado e não percebe que foi pintado. Por quê? Porque quando você dorme, você perde os sentidos, e é isso que Satanás quer fazer com a igreja. Ele quer adormecer a igreja, ele quer prender a igreja, ocupar em muitas coisas para a igreja não orar, porque se a igreja não ora, ela adormece. E a primeira coisa que acontece com um crente adormecido, o sono vai afetar primeiro a capacidade de enxergar. Quando você está dormindo, você não consegue ver nada, e o diabo tem interesse em fazer com que você durma espiritualmente. Para quê, pastor? Para você perder a visão, para você não enxergar, para você não ver as coisas de Deus, para você não ver as coisas acontecendo. Crente que não ora, dorme. Você já ouviu alguns crentes adormecidos que chega dizendo: eu não estou vendo Deus fazer nada na minha vida, eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, eu não estou vendo as coisas mudarem. O que é isso? É crente adormecido, perdeu a visão. E aqueles crentes que quando perde a visão, ele não consegue enxergar nada positivo, ele não consegue enxergar um bom louvor na igreja, ele não consegue enxergar uma boa palavra na igreja, ele não consegue enxergar a beleza de cultuar a Deus, mas ele consegue enxergar os defeitos, ele consegue enxergar a música que deu errado, a pregação que não foi boa segundo a visão dele. E é isso que o diabo quer fazer de você, arrancar sua visão, para você não ver Deus operar, para você não ver as coisas de Deus acontecendo. Porque se você acreditar que nada está acontecendo, você para de seguir a Jesus, você para de estar diante da presença de Deus. O diabo quer arrancar a sua visão, danificar a sua visão. Por quê? Porque crente que tem visão dá prejuízo para o inferno. A Bíblia diz que o moço sai para fora de manhã e ele enxerga o exército do inimigo cercando, e ele sai gritando, dizendo para o profeta: ó profeta, nós vamos morrer, porque o inimigo nos cercou, tem muita gente lá armada, olha o servo sem visão. A Bíblia diz que o profeta sai, ele olha e de fato o inimigo havia cercado, mas o profeta não se desesperou. O profeta fez uma oração e ele disse: Deus, abre os olhos desse servo para que veja, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A Bíblia diz que o servo teve a visão aberta e ele enxergou cavalos e cavaleiros de fogo, um exército de Deus. O diabo quer que você não ore, para que você durma. Por quê? Porque quem dorme, além de não ver nada, não sente nada. Você pode pegar alguém que está dormindo e balançar ele, cutucar, beliscar, sente nada. Porque quem dorme perde a sensibilidade. O diabo quer que você não ore, para que você durma, para que você não tenha sensibilidade nas coisas de Deus.
Eu me lembro bem de uma época que não precisava muito, a igreja chorava, trazia lenço e deixava ensopado de tanta lágrima. Eu preguei em Fortaleza, no Ceará, um dia no retiro, e eu estava pregando lá no retiro de jovens, e de repente eu pregando, e olhei para o chão, e debaixo de cada jovem havia uma poça de água, e eu pensava que era goteira, e eu pensava que era visão, mas quando eu olhei, eram lágrimas descendo de cada jovem, sentindo a presença de Deus. O diabo quer que você durma para você não sentir a presença de Deus. Deus está presente. Pastor, tem gente que diz assim: o culto não foi bom porque eu não senti a presença de Deus. É porque você está dormindo, está insensível. Sabe alguém que não falta um culto? É Deus. Ele nunca faltou um culto, e Ele diz na sua palavra, a sua palavra diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Ele está nessa noite, neste lugar. Só os sensíveis sente a presença. O diabo quer que você durma, porque quem dorme não vê, quem dorme não sente, e quem dorme não ouve. Você pode gritar e quem está dormindo não escuta. Você pode fazer barulho e quem está dormindo não escuta. O diabo deseja que você durma para que você não ouça nada. O que é isso? Quando eu que estou, pastor, dormindo espiritualmente, quando você deixa de ouvir, quando você deixa de ter prazer em ouvir as coisas de Deus, quando você começar a enjoar de louvor, a reclamar de palavra demais, louvor demais, quando você começar com essas reclamações, você precisa entender: está dormindo espiritualmente, não tem mais prazer em ouvir as coisas de Deus, não tem prazer em ouvir a palavra, não tem prazer em ouvir o louvor, mas conta uma fofoca que passa muito tempo ouvindo, mas conta falar da vida alheia, passa muito tempo ouvindo. Que é isso? Dormindo o sono da negligência. Acorda, porque Satanás está rodeando os crentes adormecidos. Quem dorme não vê, não sente, não ouve e também não fala. Pastor, eu conheço gente que dorme falando, fala dormindo. Mas na verdade, se fala, fala inconsciente. Porque quem dorme não fala conscientemente. Às vezes está tendo um sonho pesado e fala algumas palavras, mas no outro dia não lembra de nada, porque falou inconscientemente. Porque normalmente quem dorme não fala nada. Quando você perdeu o prazer de falar de Jesus para alguém, você está com sono da negligência. Quando você perde o prazer de falar das maravilhas de Deus para alguém, você está adormecido espiritualmente. Satanás não quer que você ore para colocar você para dormir, porque se você dormir, ele arranca Jesus dos teus lábios. Se você dormir, ele arranca o glória a Deus e aleluia da sua boca. Em algumas igrejas por aí, quando a igreja começa a adorar, alguém chega a dizer: tá bom, para, não precisa disso. E eu quero dizer para você, se você não tiver liberdade para adorar Jesus dentro da igreja, vai ter liberdade aonde? Igreja é para adorar a Ele, igreja é para glorificar o nome dEle. Mas quem está adormecido não tem prazer em glorificar a Deus. Olha como é perigoso não orar. Pastor, porque Satanás, ele prende o crente
para te desmotivar a orar, porque quando ele te desmotiva a orar, ainda o versículo de número 6, Pedro estava dormindo entre dois. Você entendeu no início da mensagem que os soldados representam demônios, estão a serviços de Herodes, estão a serviço de Satanás. O que é que eu aprendo aqui? Que quando alguém não ora, fica próximo das trevas, fica próximo dos demônios. Eu já vi crente, irmão, nessa nossa vida de experiência pastoral, eu já vi crente com conversa estranha, dizendo: pastor, ora por mim, porque eu estou vendo vulto dentro da minha casa, eu estou ouvindo a panela mexer sozinho, eu estou ouvindo voz, crente ouvindo vozes estranhas, crente vendo vulto maligno dentro de casa, crente com essas presenças malignas dentro de casa. Isso não é normal. Crente é para sentir a glória de Deus, crente não é para ver panela caindo, se mexendo, é para ver o mover de Deus na sua vida, na sua casa. Mas por que que acontece isso com alguns crentes? Porque não estão orando, porque demônios estão mais próximos dessas pessoas. Pedro não está orando, está adormecido. Pedro não está orando, está próximo dos soldados, dos demônios. A Bíblia vai dizer que ele estava ligado com duas cadeias, ou seja, Pedro não só dormia, Pedro não só estava próximo dos demônios, como ele estava aprisionado. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguia. Nós sabemos que orar faz bem, nós sabemos que orar é bom, mas por que muitas das vezes nós não oramos? Mas por que muitas das vezes nós não conseguimos passar uma hora de joelho, meia hora diante de Deus em oração? Por causa dessas cadeias espirituais. Olha o que a Bíblia vai dizer: e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz que o reino das trevas é organizado. Tem demônio que derruba, tem outro que pisa. Tem demônio que puxa tapete, tem outro que humilha. O reino das trevas é organizado. Existem demônios que prendem, mas olha esses demônios aqui, guardavam a prisão. Porque não tem demônios que só prendem, tem demônios que a atividade dele é para manter o preso. Ele guardava a prisão para que Pedro não fosse livre. Tem demônios prendedor de crente, tem demônio prendedor de bênção. Tem, pastor? Tem. A Bíblia diz que Daniel estava orando 21 dias em jejum, mas no primeiro dia Deus enviou resposta, mas um demônio segurou o anjo e impediu a resposta chegar. Porque há demônios que guardam, que mantêm a prisão fechada, mantém crente preso e mantém resposta presa. E se eu disser para você que a resposta de Deus já foi enviada para alguns de vocês, mas os demônios não permitiram chegar, prenderam o anjo com a resposta. Só que Daniel, quando ele não recebeu a resposta no primeiro dia, ele não desistiu, ele não parou, ele continuou orando. E eu vou te dizer um segredo: pode até existir demônios seguradores de bênção, demônios prendedores de resposta, demônios que segura anjo de Deus enviado ao teu favor, mas eu vou te dizer uma coisa: não há demônio que resista à perseverança na oração. Daniel continuou orando, mesmo que a resposta não tinha chegado, já tinha sido enviada,
mas não tinha chegado, e só chegou porque ele continuou orando. Quem sabe o que você pede já foi liberado, quem sabe o que você está orando já foi liberado. Mas pastor, por que não chegou? Porque tem demônio prendedor de resposta, e Deus está dizendo: ora, que eles não resistem o poder da oração. Aleluia. Crentes que oram e crentes que não oram. A Bíblia diz no versículo 7, eu vou te dizer um benefício do crente que ora. Eu já te disse que quem ora, quem não ora dorme, que quem não ora é aprisionado, que quem não ora aproxima de si os demônios, quem não ora tem bênçãos e respostas retidas. Mas tem um benefício aqui no versículo 7 para quem ora. A Bíblia diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor. E se eu te disser que esse anjo, ele não veio por causa de Pedro. Não veio, pastor, não, porque Deus não envia anjo para quem não ora. Esse anjo veio, e a Bíblia diz no versículo 5, porque a igreja fazia contínuas orações por Pedro. Quem ora, Deus envia os seus anjos. Deus envia anjos para pelejar ao favor de quem ora. Deus envia anjo para libertar quem está preso. Deus envia anjo para quem está orando. Se você quer receber a visitação do anjo de Deus com a tua resposta, com o teu milagre, com a tua bênção, você precisa orar como a igreja estava orando. E deixa eu te dizer um mistério: nem sempre o anjo vai descer no lugar da oração. Porque a igreja estava orando na casa de Marcos, de Maria, e o anjo não desceu lá. Desceu por causa da oração da igreja, mas não desceu no lugar onde eles estavam orando. A igreja estava orando, mas o anjo desceu na prisão. Você crê em palavra profética? Levanta a tua mão. Vai ter dia que você vai vir para a igreja orar por alguém, orar por uma causa, e você vai sair daqui com a sensação que nada aconteceu. Mais um culto, mais uma oração. Se eu te disser que nem sempre o anjo vai descer aqui quando você estiver orando, mas ele vai descer no lugar do alvo da tua oração. Quando você orar na igreja e não sentir resposta aqui, tenha fé, a resposta já chegou lá. O anjo às vezes não vai vir à igreja, mas ele vai no propósito que você está apresentando a Deus. Não se surpreenda de você vir no altar e dizer: Deus, abre a porta, e Deus não abrir a porta aqui, mas abrir a porta lá. Não se surpreenda quando você orar na igreja: Deus trabalha na vida de fulano, e o anjo não descer aqui, é porque ele desceu lá. Ele já está trabalhando, ele já está operando, ele já está cumprindo a vontade de Deus. Levanta a tua mão, porque estou sentindo a presença de Deus. Não perca a sua fé. Se o anjo não descer aqui, ele já está visitando lá, ele já está operando lá, ele já está curando lá.
Inde calabrachanda labraias. Oh, aleluia. Quem crê no poder da oração, quem crê no poder da oração. Eita, Jesus poderoso. Glória a Jesus. Eu me lembro de um testemunho. Um homem brabo pegou, trancou a mulher em casa. A mulher crente, gostava de orar. E ele pegou a chave e disse: vou te trancar aí. Vou pegar essa chave e vou jogar dentro do mar. E eu quero ver teu Jesus achar essa chave. Porque se eu chegar e essa chave não estiver aqui, você vai se ver comigo. E aquela mulher foi orar. E aquela mulher trancada em casa, Deus dá uma direção para ela dizendo: vai fazer um almoço para o teu marido. Mas ele me ameaçou, vai fazer o almoço para ele. Mas não tem mistura, liga aí. Peça 1 quilo de peixe fresco. E essa mulher foi obedecendo a Deus e orando: Senhor, o que será de mim? O homem me ameaçou de me matar e o Senhor quer que eu faça o almoço para ele. E essa mulher ligou para pedir 1 quilo de peixe fresco. De repente o entregador chega na casa, passa pela brecha do portão, o peixe, ela passa o dinheiro. Ela está preocupada, mas ela está confiando em Deus, está confiando na oração. E quando ela vai tratar o peixe, ela abre a barriga do peixe, e lá está o molho das chaves. Porque quando ela estava orando em casa, Deus estava trabalhando no mar. Eu creio no poder sobrenatural da oração. Deus ainda opera o sobrenatural ao favor da sua igreja. A Bíblia diz que Herodes decretou a morte de Pedro. No outro dia vai morrer. Herodes decretou. Pedro sabia que ia morrer. Esse versículo prova isso. Depois da visão, o anjo fez muitas obras ali com ele. E ele diz, e tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E olha como ele sabia que ia morrer. E de tudo o que o povo judeu esperava. Ele sabia que Herodes ia matar Pedro. Só que quem ora, a igreja estava orando, o anjo estava trabalhando. Olha o que a Bíblia diz. Traduz, pastor. Quando a igreja ora, Deus muda decreto de morte em vida. Ele ia morrer, mas por causa da oração, o decreto foi: eu sei que o anjo do Senhor me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo esperava. Eu vou te dizer algo espiritual. Se eu te disser que o que aconteceu com Pedro aconteceu com você hoje, Deus mudou um decreto de morte para você em vida. Satanás decretou, olha o que eu vou dizer espiritualmente, tua morte hoje. Foi, pastor, está escrito isso. Diz assim: Satanás, vosso adversário, ele ruge ao vosso derredor, procurando vos matar. Ele ruge como um leão, procurando matar. Hoje ele estava aí, rugindo. Você não viu, mas ele estava ao teu derredor, procurando tirar a tua vida. Só que Deus, que você serve, Ele trabalha por você 24 horas. É o diabo fazendo e Deus desfazendo.
Ele te livrou das mãos de Herodes hoje. Ele mudou o decreto que os demônios estavam esperando. Estavam esperando que você morresse. Estavam esperando que você não chegasse aqui. Estavam esperando que desse errado algo na tua vida. Mas Deus mudou o decreto de morte em vida. Depois que Pedro percebeu a importância de orar, e ele percebeu os perigos de não orar, olha o que vai acontecer. Considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Sabe o que aconteceu aqui? Ele saiu da prisão para a oração. Ele estava preso, condenado à morte, mas por causa da oração, Deus mudou tudo, e ele entendeu que lugar de crente é na oração. Se eu estou liberto, eu vou para a oração, porque foi a oração que mudou o decreto de morte em vida. Foi a oração que fez o anjo visitar e mudar a tua realidade. Foi a oração que te deu livramento de morte hoje ainda. Foi a oração que sustentou você de pé nesse lugar. Saia da prisão e vá para a oração. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. O poder da oração vai fazer aquilo que você ora bater a tua porta. Está escrito aqui. Eles oravam por quem? Por Pedro. Quem foi que bateu na casa da oração? O propósito que ele estava orando. Isso aqui vai acontecer na tua vida a partir de hoje. O propósito que você apresentar para Deus vai bater a tua porta. O milagre vai chegar na tua casa. O milagre vai chegar na tua porta. O que parecia uma vida de prisão vai ser uma vida de oração. O que te preocupa nessa noite? Qual é o alvo da tua oração nessa noite? O Senhor vai fazer duas coisas aqui. A primeira, Ele vai tirar de você o que estava tirando você da oração. O que te ocupava, que fazia você não ter tempo para orar. As prisões espirituais que faziam com que você não tivesse ânimo para orar. A primeira coisa que Deus vai fazer é tirar você da prisão para conduzir você para a oração. Orabashuri, eu estou me arrupiando aqui. Edecalabra Xandarabasubria. Levanta as tuas mãos assim fechada para o céu. O Senhor me dá esta visão aqui, ó. Mãos atadas para o céu. Oramantoide que adarabasúria. O Senhor me dá uma visão de mãos atadas aqui, ó, para o céu. E uma espada que está descendo. Erebatui que madasúria. E o Senhor manda te dizer nessa noite: espíritos que mantinham você aprisionado, eu já estou colocando para longe de você. O peso que você sentia, a desmotivação para orar,
a espada de Deus corta agora. Indeplachai. Toda prisão espiritual, toda escravidão espiritual, nessa noite está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. A vontade de orar está voltando. A vontade de dobrar o joelho em oração está voltando. A desmotivação está indo embora. E Deus está dizendo: eu te aguardo no lugar secreto, aonde eu te espero para orar. O Senhor me dá uma direção para você seguir. A partir de hoje, você vai fazer propósito de oração por alguma causa. Você vai voltar a orar. O Senhor te tira da prisão para você ir para a oração. Pedro saiu da prisão e o primeiro canto que ele foi orar. O Senhor hoje te tira de algumas prisões e você vai voltar para o lugar da oração. E você vai fazer, olha a direção de Deus, vai fazer um propósito de oração. Não sei de quantos dias, na tua casa, meia hora, 10 minutos por dia. Todo dia você vai fazer esse propósito. Você vai apresentar uma causa. Olha a segunda coisa que Deus falou para mim que vai fazer. Nesse propósito que você vai fazer de oração, o Senhor vai enviar resposta na tua porta. É a palavra que está dizendo. Eles oravam na casa de Maria por Pedro. E quem foi que bateu na porta? Pedro, liberto. O Senhor está dizendo: vai bater na tua porta alguém livre, alguém que o diabo tinha aprisionado, alguém que o diabo disse: é meu. E Deus está dizendo: entra num propósito de oração, porque eu vou levar na tua porta livre. Eu vou levar na tua... Eu estou me arrupiando todo aqui. Vai bater na tua porta dizendo: a paz do Senhor. Eu estou firme na fé com Jesus agora.